Vamos abrir então nossas Bíblias, carta aos Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para aquelas que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que muitas pessoas têm buscado achar um alvo específico, sim, para as suas vidas, mas nem sempre têm achado o alvo certo. Já percebemos outro tipo de pessoas que têm estabelecido somente alvos materiais, pessoas que têm se preocupado com sua profissão, com sua carreira profissional, pessoas que têm se preocupado com a conquista, né, dos bens que têm sonhado, aquela casa na praia, aquela casa no campo, talvez aquele sítio, talvez aquela casa própria, ou talvez aquele automóvel que muitos têm sonhado. Mas será que é essa realmente a tônica que nós, enquanto cristãos, devemos ter? Nós encontramos outras pessoas que às vezes até conseguiram enxergar a necessidade daquilo que realmente Deus colocou como um alvo para nós seguirmos. Mas, embora tenham enxergado a necessidade desse alvo espiritual, elas não conseguiram enxergar uma maneira de alcançá-lo. Não conseguiram saber quais alvos elas devem perseguir. São pessoas que às vezes já encontraram a própria igreja de Cristo e pensam ser a igreja um caminho, mas que ainda não se encontraram com o próprio Cristo, o qual se diz ser o caminho. E às vezes, irmãos, existem outro tipo de pessoa que quer fazer de Cristo um meio para conquistar os seus alvos pessoais. Eu vejo então dentro desse contexto que há poucas pessoas que já estabeleceram Cristo como seu alvo pessoal, como seu alvo maior. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele está falando que Cristo deve ser o nosso alvo, sim, e que ele tem que ter prioridade sobre todas as outras coisas nas nossas vidas. E isso implica em deixarmos algumas coisas para trás. Isso implica em passarmos por transformações, por mudanças. Isso implica até mesmo em nos submetermos a um novo paradigma, a um novo conceito de vida, apresentado por Ele, uma vez que Cristo precisa ser o alvo maior a ser perseguido por nós. A Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres que estabeleceram um alvo para a sua vida, sim, e que por isso foram bem-sucedidos. Se nós olharmos no início da história do povo de Deus, do povo de Israel, quando Deus chamou Abraão, Abraão se tornou o patriarca de Israel. Foi a partir dele que a nação foi criada. Mas o alvo estabelecido por Abraão para a sua vida não era ser o patriarca de Israel. O alvo estabelecido por Abraão era ser amigo de Deus. E por ser amigo de Deus, ele conquistou essa bênção de ser o patriarca. Por ser amigo de Deus, que esse era o alvo espiritual, as outras coisas foram acrescentadas na sua vida. Nós olhamos para José, um dos filhos de Jacó, na linhagem de Abraão. José se tornou governador do Egito e por isso ele foi muito conhecido. Mas o alvo que José estabeleceu para a sua vida não era esse. Aliás, ele nem esperava que isso fosse acontecer. O alvo que José estabeleceu para a sua vida foi ter uma vida de santidade, de comunhão com o Senhor, de levar a sério aquilo que Deus havia falado para ele em sonhos, de lutar contra o pecado como ele lutou, de perseverar mediante as circunstâncias adversas como ele perseverou enquanto esteve na prisão de forma injusta. E por ele ser essa pessoa santa, um jovem santo, o Senhor realizou nele os seus planos e ele então veio a se tornar o governador do Egito. Vemos Daniel, que na mesma linha de José, optou por ser um jovem que tinha uma vida de santidade e se tornou conhecido por ser um dos grandes líderes do grande Império Babilônico e continuou sendo líder no Império Médio-Persa. Daniel quebrou um dos paradigmas da política, em que quando há uma mudança de governo, alguém persevera, alguém continua. Daniel continuou.
porque Deus quis assim. E Daniel se tornou conhecido, irmãos, não por ser tão somente um dos líderes políticos mais famosos da história, mas por ter sido um homem de oração, porque esse foi o alvo estabelecido por ele. Ele queria ter uma vida consagrada a Deus e também uma vida de oração. Continuando nessa linha, nós vemos Davi. Ficou conhecido por se tornar o rei de Israel e foi um dos melhores reis de Israel, se não o melhor. Mas o alvo que Davi estabeleceu para a sua vida desde a infância não era ser rei. Deus o chamou, o ungiu para ser rei e o ajudou nessa conquista, mas o alvo que Davi estabeleceu era ser um garoto e posteriormente um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o maior escritor de salmos que a Bíblia tem registrado. Davi foi um exemplo de adorador, por ter como alvo para a sua vida ser alguém cujo coração era semelhante ao coração de Deus, ou seja, ninguém consegue ter um coração semelhante ao coração de Deus, se não viver em comunhão com Ele. Davi, então, conquista grandes coisas para a sua vida, mas porque tinha um alvo, e o alvo não era as coisas conquistadas, assim como os títulos de outros homens conquistados, o alvo era um alvo espiritual. Assim como o alvo de Abraão era ser amigo de Deus, alvo espiritual. Assim como o alvo de José, filho de Jacó, era ser um homem santo, ter uma vida santificada, esse era um alvo espiritual. Assim como Davi mesmo, nós precisamos estabelecer alvos espirituais para a nossa vida. Jesus mudou a história, foi um divisor de águas. A história da humanidade é conhecida em dois tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. E nós vemos que Cristo é o exemplo máximo de quem conseguiu estabelecer um alvo e se manter no alvo mediante as maiores dificuldades que uma pessoa poderia enfrentar aqui. O alvo do Senhor Jesus era obedecer a Deus e cumprir os desejos do Senhor, salvando a humanidade. No seu corpo, quando percebeu as dores que viriam de vir sobre ele, no Getsêmani, Jesus orou e pediu ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo e acima de tudo, acima do meu próprio eu, seja feita a tua vontade. E por ter perseverado nesse alvo, que é um alvo espiritual, ser exemplo de obediência e submissão, Jesus se tornou o homem mais conhecido de toda a história. Nesse texto nós vemos um homem simples, chamado Paulo, falando de alvo, se referindo a alvos espirituais, sim. E Paulo tinha a sua história. Ele tinha a sua história de vida, a sua experiência com Deus, a sua experiência com Jesus. E Paulo, quando escreve esta carta aos Filipenses, ele vem falar sobre três coisas pelas quais nós devemos passar quando o nosso alvo é Cristo. Pelo menos três coisas que devem acontecer na nossa vida. E três coisas de forma comum, ou seja, não há quem estabeleça Cristo como alvo para a sua vida que não passe por estas três coisas. No capítulo 3, Paulo fala sobre mudanças que precisam acontecer ao nível de vida e caráter pessoal. A segunda coisa que ele diz respeito é a maturidade espiritual, que precisa ser gradativa e também natural na nossa vida. Maturidade espiritual. E a terceira coisa, Paulo diz que tem que haver unidade de espírito e no espírito, e precisa haver um padrão espiritual e moral a ser seguido por aqueles que têm Cristo como um alvo pessoal. Se nós olharmos essas três coisas que precisam acontecer, a pergunta que precisamos nos fazer nesse momento é se, como cristãos, nós temos visto isso acontecer na nossa vida. Você já passou por estas experiências de ver mudanças no nível de vida e de caráter pessoal? Você já passou pela experiência de ser visto como uma pessoa amadurecida? As pessoas que convivem com você têm notado diferença, têm percebido você uma pessoa madura, mas não uma pessoa madura a nível psicológico, ou a nível de relacionamentos, ou a nível de sentimentos, mas uma pessoa madura a nível de
visão espiritual, discernimento sobre o mundo espiritual que te cerca. E quem sabe se você, dentro desse contexto cristão, tem percebido também acontecer na sua vida o mover do Espírito Santo, te fazendo um com Ele, promovendo a unidade e mostrando a você um padrão espiritual e moral que precisa ser seguido. E se de fato você tem se esforçado para seguir esse padrão. São estas três coisas que Paulo vem trazer como lição para nós, para a igreja em Filipenses e para a igreja aqui nos dias de hoje. Quando Paulo fala sobre as mudanças que precisam acontecer ao nível de caráter pessoal, irmãos, a nível de vida, olha no verso 13, no verso 14, ele fala assim: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Que coisas são essas que o apóstolo Paulo se refere que ele deixou para trás? Quais seriam as coisas que nós hoje precisaríamos deixar para trás? Para que pudéssemos nos manter seguindo adiante, para alcançar esse alvo estabelecido por Deus, que é Cristo Jesus em nós. Quando o nosso alvo é Cristo, isso se traduz por salvação, isso se traduz por vida eterna, isso se traduz por comunhão com o Senhor. Jesus é a ponte, Jesus é quem faz a religação entre nós e o nosso Deus. É só por Jesus e no nome de Jesus que as nossas orações podem chegar aos ouvidos do Senhor e serem atendidas por Ele. Então, de fato, muitas coisas precisam ser transformadas, ou seja, mudanças precisam acontecer. No verso 5 e no verso 7, de Filipenses 3, Paulo fala sobre si mesmo, sobre quem ele era. Ele diz que ele tinha sido circuncidado no 8º dia de vida, como um bom judeu. Ele diz que ele era pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Ele era um verdadeiro hebreu. Quanto à lei de Deus, ele era um fariseu. E os fariseus eram as pessoas que cumpriam a lei à risca, eram aqueles religiosos ao extremo. Se fosse ver hoje, dentro de um contexto social nosso, seriam aqueles fanáticos religiosos. Paulo assume o papel de quem era um fariseu. E os fariseus foram aquela pedra no sapato de Jesus. Os fariseus foram aquelas pessoas mais insensíveis à mensagem de Jesus. Os fariseus tinham uma capacidade de maquiar a sua vida, de vestir uma capa de santidade, mesmo estando completamente corrompidos por dentro. Jesus chegou a dizer: olha, vocês fariseus são como sepulcros caiados. Por fora vocês estão brancos, mas por dentro vocês estão podres. Já na condição de apóstolo, Paulo diz: eu era um fariseu. Paulo continua dizendo: quanto ao zelo e ao zelo religioso, com a sua espiritualidade também, Paulo diz: eu era um perseguidor da igreja, dos cristãos. De uma certa forma, Paulo está assumindo uma condição de quem era cego espiritualmente. Porque mediante a transformação que aconteceu na sua conversão, Paulo se tornou um dos maiores líderes dessa igreja que ele perseguia. Mas ele perseguia os cristãos por zelo com relação à sua religião passada, que era o judaísmo. Ele perseguia os cristãos porque ele não aceitava Cristo como sendo o Messias esperado. Achava que tudo aquilo era uma heresia. Ele fazia por zelo, mas teve motivos para se arrepender de tudo isso que ele tinha feito. Então, de uma certa forma, ele coloca o seu comportamento no passado como sendo algo reprovável por Deus. E ele diz no verso 7, mas para mim o que era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo Jesus. Todo o seu conceito acerca de si mesmo no passado, caiu por terra quando ele conheceu verdadeiramente Jesus. Paulo foi um homem importante, um homem rico, pertencia ao Sinédrio, uma espécie de corte, que julgava, segundo a lei judaica, não só a nível de cidades, mas também como regiões naquele tempo. E quando ele se converte, quando Jesus o encontra, e ele se encontra com Jesus, Jesus vai ao encontro dele,
e se manifesta e se revela a ele. Então, mediante aquela revelação clara de Jesus, mediante toda a sua experiência, ele não teve mais como sustentar aquela vida no passado. Então ele abriu mão da fama, ele abriu mão do poder, ele abriu mão do dinheiro. Em alguns momentos passou a ter que viver de ofertas da igreja do Senhor Jesus. Mas ele disse, olha, toda aquela fama, todo o meu eu, tudo que eu pensava acerca de mim mesmo, eu considero como perda para que eu possa ganhar a Cristo Jesus. Se nós queremos estabelecer Cristo como o alvo principal da nossa vida, irmãos, nós temos que assumir as perdas e passar por mudanças que vêm por meio das perdas. Você já perdeu alguma coisa por Cristo? Você já teve que deixar de fazer alguma coisa por amor a Cristo, ou seja, por aquilo que o Evangelho verdadeiro exige de você? Se não houve mudança na sua vida, provavelmente não houve conversão. E se não houve conversão, é certo que também não houve salvação. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, foi Jesus quem disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mudanças que são necessárias para que nós possamos seguir os mandamentos de Cristo e sermos encontrados no seu amor. Então, ser encontrado em Cristo significa estar fazendo as mesmas obras que Ele fez e aquilo que Ele designou para que nós viéssemos a fazer. Devido a essas mudanças por meio das perdas, Paulo também passou por mudanças a respeito da sua situação e da sua condição no mundo. Logo depois de falar de si mesmo e de dizer que tudo que ele perdeu para ele, que naquele tempo era lucro, mas agora ele considerava como perda por amor de Cristo. Olha na sua Bíblia, no verso 8 e no verso 9. Paulo fala assim: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como um esterco para poder ganhar a Cristo. E mais, ser encontrado nele. Quando Paulo fala que faz parte dos objetivos de vida daqueles que têm Cristo como um alvo maior, ser encontrado nele. Eu fico pensando sobre a igreja do Senhor Jesus hoje, irmãos, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja como um todo. Será que se o Senhor Jesus voltasse hoje, nós poderíamos ter a certeza que seríamos encontrados nele? Seríamos achados em Cristo, ou seja, no caminho de Cristo, em comunhão com Cristo? Olhando por um outro lado, o ser encontrado em Cristo se torna tão importante na nossa vida e na vida das pessoas que estão conosco, que se relacionam conosco, quando nós reconhecemos o dever de deixarmos a luz de Deus e do Cristo Jesus brilhar em nós, no sentido de abençoar os outros também. Será que quando o seu esposo tem procurado por você, ou a sua esposa tem procurado por você, tem te achado em Cristo? Tem te encontrado em Cristo? Será que os seus filhos, quando têm procurado um conselho ou procurado ver um exemplo em você, eles têm encontrado você em Cristo Jesus? Essa questão é muito importante, irmãos. Porque o verdadeiro cristão, ele tem que ser referência. E não há como ser referência se quando nós somos buscados, Jesus não é encontrado em nós, ou nós não somos encontrados em Cristo. Eu preciso ter convicção de estar vivendo em Cristo, de estar vivendo no seu amor e de estar fazendo as mesmas obras que Ele fez e que Ele designou para que eu fizesse.
as mudanças que precisam acontecer ao nível de vida e também de caráter pessoal, também precisam ser vistas no quesito interesses. Ou seja, eu preciso desejar conhecer e me aprofundar no conhecimento de Cristo. Quantos cristãos hoje querem ter uma vida cristã, mas sem nenhum interesse por se aprofundar no conhecimento de Deus? Paulo fala claramente agora no verso 10, eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo não foi um cristão que se contentou com a experiência de salvação, e a experiência de salvação de Paulo foi tremenda, irmãos. Talvez você possa ter alguma dúvida acerca da sua experiência de salvação, ou do dia que você sentiu um toque do Espírito Santo. Mas Paulo foi visitado pessoalmente por Cristo Jesus, no caminho de Damasco. Paulo ouviu claramente e teve testemunhas, os que estavam com ele também ouviram a voz do Senhor. Quando ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo seguiu as orientações daquela voz, e tudo que aquela voz falou com ele aconteceu. Ele não voltou para Jerusalém, ele foi para Damasco. E lá ele foi encontrado por um certo homem chamado Ananias, que orou por ele. A sua visão foi restaurada. E não só a visão física, como uma visão espiritual. Lá ele foi discipulado. Lá ele teve experiências com o Espírito Santo. Mas Paulo não se contentou com aquele momento e com a certeza da sua salvação, ele se aprofundou em Cristo e ele queria isso. Então, ter Cristo como alvo da nossa vida implica mudanças, mudanças que virão pelo nosso comportamento, mudanças que virão pelas perdas, mudanças que virão pela maneira como nós nos encontramos e nos situamos nesse mundo e mudanças com relação aos nossos interesses. Querer conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição. O que isso significa, irmãos? Querer conhecer a Cristo, ele fala sobre ao poder da sua ressurreição, como sendo parte desse conhecimento de Cristo. Ele faz uma análise. Conhecer Cristo em profundidade significa conhecer o poder da sua ressurreição, ter participação em seus sofrimentos e se tornar como ele em sua morte. 3 coisas que talvez nenhum de nós aqui esteja interessado. Talvez poucos aqui tenham conhecimento. O poder da ressurreição de Cristo, qual foi e qual é? Em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. E Apocalipse significa revelação, e revelação de Cristo. E em Apocalipse 8:18, Jesus fala, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, mas fui morto. Mas eis que eu estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno, quando Jesus disse, eu fui morto, mas vivo e estou vivo, Jesus está dizendo que ele tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte. Jesus está dizendo que ele venceu a morte. Qual a outra religião que há no mundo, irmãos, que professa a fé e crença em um Deus que venceu a própria morte? Nenhuma outra religião fala de um Deus que ressuscitou. Quando Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, está se referindo ao poder que tem aquele que venceu a própria morte. E se venceu a própria morte, ele é o único que tem poder para nos dar a vida. Isso é maravilhoso. Eu não acreditaria no cristianismo, não teria fé nesta religião, se ela não tivesse um Deus que vencesse a própria morte. E só por conta disso eu creio que eu posso crer que Ele pode me dar vida.
Ninguém pode dar aos outros aquilo que ele não consegue dar a si mesmo. Não é assim? Jesus nos oferece aquilo que ele deu a si mesmo. O poder de Cristo na ressurreição é a chave para o nosso entendimento de que só Ele pode nos dar a vida eterna. Paulo fala mais. Na sua análise de conhecimento de Cristo, ele diz: eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Temos visto uma igreja cristã que deseja participar dos sofrimentos de Cristo. O evangelho que tem crescido hoje, as igrejas que mais atraem fiéis, irmãos, são aquelas igrejas que pregam as bênçãos que Cristo pode trazer, e só isso. Porque quem não quer entrar por um caminho, o que se promete nele é a solução dos seus problemas aqui e agora. Quando nós conhecemos a Cristo, e na maioria das vezes nós conhecemos a Cristo mediante uma situação de dificuldade, e Cristo nunca nos nega um milagre quando nós o procuramos, no momento da sua revelação a nós. E foi assim, ao longo do seu ministério, ele curava, ele ensinava, ele libertava. A Bíblia registra isso. Mas houve momentos em que ele chamou o povo a uma reflexão sobre o que aquele povo estava procurando nele. Jesus alimentou a multidão, multiplicou os pães e os peixes, saciou a fome física. No outro dia, aquela multidão estava de volta atrás de Jesus. E Jesus falou: vocês estão vindo até mim, não pelo pão verdadeiro. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vocês precisam comer de mim. E começou a confrontá-los. Vocês estão vindo a mim só pelo pão físico, só porque eu saciei a fome física de vocês. Mas não é só isso. E aí os judeus começaram a reclamar, dizer: duro é ouvir esse discurso, e a grande maioria foi saindo. Jesus olhou para os 12 e falou assim: vocês não querem ir com os outros? Porque Jesus nunca escondeu dos seus discípulos que o que os esperava dentro da proposta de segui-lo como um alvo, também havia sofrimentos. Porque a maior proposta que Cristo nos dá não se concentra nessa vida aqui, irmãos. É muito pouco que nós vivemos aqui diante da eternidade que nos espera. A maior proposta de Cristo para nós está na eternidade, e só por Ele nós podemos chegar lá. Pedro, nas vésperas da crucificação de Jesus, quando Jesus disse que ele haveria de morrer, Pedro disse: Senhor, de forma alguma, eu estou disposto a morrer por ti. E aí Jesus disse: Pedro, você não sabe o que está falando. Você não sabe o que está falando. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Agora Pedro ainda estava lá, perto de Jesus, até a última hora, o último momento. Eu pergunto pelos outros, onde eles estavam? Eles não queriam sofrer os sofrimentos de Cristo. Eles queriam as bênçãos de Cristo. Eles queriam estar próximos aos milagres, participar dos milagres, fazer alguns milagres. Eles queriam ter status, estar na mídia. Isso é o que eles queriam. Mas sofrer o que Cristo passou, eles não queriam. Na terceira análise que Paulo fala acerca de conhecer Cristo, ele diz: tornando-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, portanto, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Se tornar como Ele em sua morte
significa mortificar os padrões da carne, significa dizer não aos desejos pecaminosos que são contra os padrões de Deus. E eu tenho visto, irmãos, poucos cristãos hoje zelando por esse princípio e padrão. O que nós temos visto é uma igreja cristã contemporânea buscando adaptar o evangelho a si própria. Querer levantar argumentos, na verdade são subterfúgios, que possam endossar o pecado. O evangelho verdadeiro nos leva a mortificar o nosso próprio eu. E não querer mortificar o evangelho para que o nosso eu viva. Paulo disse, não mais vivo eu, mas o evangelho de Cristo quem vive em mim. É a palavra de Cristo quem me comanda. É a palavra de Cristo quem norteia os meus desejos e as minhas ações. A segunda mudança que tem que acontecer na nossa vida quando nós de fato nos convertemos e recebemos a salvação, e quando nós temos Cristo como alvo estabelecido, é essa maturidade espiritual que normalmente ela é gradativa e é natural na nossa vida. Olha no verso 15 e no verso 16. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E o que já alcançamos? No início do verso ele diz, todos nós que alcançamos a maturidade. E aqui Paulo se refere à maturidade espiritual. Ser uma pessoa espiritualmente madura, irmãos, significa ter firmeza e ter convicção de fé, ou de sua fé. Se olharmos na Bíblia, vamos ver exemplos de homens que foram maduros espiritualmente. Na peregrinação do deserto, Moisés conheceu um jovem chamado Josué. E pelo exemplo de Moisés, seguido por Josué, Josué foi amadurecendo a ponto de ser escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. E na liderança de um povo, e o povo de Deus era um povo enorme em quantidade, difícil de se lidar, um líder como Josué precisa ser padrão de exemplo para todos os líderes hoje, para todos os estadistas. Mas a maturidade espiritual, e agora a espiritual que eu quero me concentrar, pode ser vista quando Josué, diante da terra prometida, convocou os pais, os chefes de família, os líderes das tribos, para um novo pacto, uma aliança com Deus. Ele disse, olha, vocês vão ter que decidir a partir de hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos amorreus, dos ferezeus, dos filisteus, que habitam nessa terra, ou ao Deus verdadeiro. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é maturidade espiritual, irmãos. É convicção de fé. É certeza do que se quer. E para falar isso, ele tinha autoridade, conferida por Deus mediante as experiências que ele passou com o Senhor lá no deserto. Essa palavra é profética para nós hoje, porque muitas pessoas estão desesperadas, querendo sair dos desertos de sua vida, muitas vezes com os olhos fechados, com os ouvidos tapados, não querem passar pela experiência do deserto e também não vão aprender aquilo que Deus reservou para que elas aprendessem no deserto. A maturidade espiritual muitas vezes vem pelas experiências que passamos. Aliás, vem muito mais pelas experiências do que pelo conhecimento teórico adquirido. Eu posso tentar explicar para você qual é a dor de ter um prego vazado nas minhas mãos. Por melhor professor que eu seja, ou que eu tente ser, eu não vou conseguir ensinar para você a intensidade dessa dor, se você não permitir que pelo menos eu fure um pouquinho da sua mão. Não despreze os desertos da sua vida,
porque eles são permissão de Deus para que você possa amadurecer. Só sabe qual é o valor da cura quem já passou por uma enfermidade. Só sabe o valor da restauração de um casamento quem já passou por uma crise conjugal. Por isso, a maturidade espiritual vem pela experiência, na maioria das vezes, e na sua maior intensidade. Eu vejo Pedro e João amadurecidos. Não o Pedro e o João que começaram a seguir Jesus. Aliás, João, que se tornou o apóstolo do amor, no início da sua caminhada com Jesus, ele era chamado de filho do trovão. Tal era o seu temperamento explosivo. Pedro também era assim, intempestivo, negou Jesus, mas teve a experiência da restauração e do perdão. Quando Jesus ressuscitou, procurou Pedro, foi até ele, extraiu uma confissão de amor de Pedro e por 3 vezes perguntou: tu me amas? De forma a levar Pedro a se lembrar das 3 negativas que ele fez e assim entender que as 3 vezes que ele negou Jesus estavam sendo perdoadas agora pelo Mestre, ou seja, as coisas que para trás ficaram precisam ser esquecidas. Ele agora tinha que avançar para o alvo, que era Cristo Jesus. Pedro e João estavam entrando no templo em Jerusalém, já como apóstolos, e eles viram um paralítico conhecido, famoso. Tinha cerca de 40 anos de idade aquele homem, e ele mendigava sempre aquela porta. E quando Pedro e João chegaram, e ele estendeu ali a sua mão pedindo, Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele paralítico se levantou e andou. E todos que estavam no templo viram, a ponto de se aglomerarem em volta de Pedro e de João para ouvirem aquela doutrina. Que nome é esse, irmãos? Nós estamos falando de Jesus hoje, 2000 anos depois que ele esteve, depois de ter a Bíblia escrita, depois de haver muitos livros escritos, depois de estarmos numa região ocidental em que Jesus e a religião cristã prevalece. Mas naquele tempo, nós estamos falando de poucos anos depois da morte de Cristo. Alguém chegar e dizer: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, e uma pessoa ficar curada, alguém que era conhecidíssimo, ficava sempre à porta do templo. Uma grande multidão se juntou em torno de Pedro e João, e eles começaram a pregar, a falar de Jesus, falar desse evangelho, da transformação, da renovação, da mudança, da renúncia. Pedro e João estavam mudando os paradigmas daqueles homens. E aí sabe o que aconteceu? Anás e Caifás, o sumo sacerdote, e outros líderes religiosos daquele tempo mandaram a guarda pretoriana e prender Pedro e João. E os levou ao interrogatório. E Pedro fala as mesmas coisas que eles estavam falando lá no templo. A nossa pregação é essa: nós estamos aqui pregando um Cristo que veio enviado por Deus para a salvação do mundo, que foi morto, mas que ao 3º dia ele ressuscitou, como as profecias já diziam. E em meio à ameaça de serem presos, de continuarem presos e serem mortos, sabe o que Pedro disse? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido e vivido. Isso é maturidade espiritual. Saber que, apesar das circunstâncias estarem contrárias, apesar de haver uma perseguição, apesar da vida não estar tão confortável assim, o que precisa prevalecer é a nossa convicção de fé, a convicção do nosso chamado e a certeza de que temos que permanecer no caminho que é Cristo. Por muito menos que isso, pessoas têm negado a sua fé. Pessoas têm negado seus princípios, por muito menos que isso. Nós precisamos, irmãos, nos esforçar para alcançarmos essa maturidade espiritual a qual o apóstolo Paulo se refere. E por último, a última mudança que tem que acontecer na vida de quem
estabelece Cristo como alvo. Paulo se refere à unidade no Espírito Santo e a um padrão espiritual e moral que precisa ser seguido e mantido na nossa vida. Olha no verso 17, no verso 18. Paulo diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Essa palavra causou tristeza e fez lágrimas escorrerem dos olhos do apóstolo. Essas palavras ainda são pertinentes aos dias de hoje. O evangelho da cruz tem sido rejeitado por muitas pessoas que estão dentro da igreja do Senhor Jesus. Que essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, irmãos, possa chegar ao nosso coração hoje e nos fazer compreender o quão é maravilhoso nós vivermos dentro do alvo que é Cristo Jesus, conhecendo o Senhor nos parâmetros mais profundos que Ele estabeleceu para ser conhecido, assumindo as perdas do passado, aquelas que são necessárias para que a gente possa ganhar Cristo, que a gente possa, irmãos, alcançar essa maturidade espiritual, mediante as experiências que passamos, as quais não rejeitamos e que por isso Deus permitiu que crescêssemos nela. Mas lembrando sempre que quando nós vivemos unidos no Espírito Santo e observando aqueles que têm um padrão espiritual, como disse o apóstolo Paulo, nós vamos ter menos dificuldade de que isso aconteça em nós. Jesus veio mostrar esse padrão de caráter cristão. E ele começou não só pela sua própria vida, mas no Sermão do Monte ele falou: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que assumem as perdas por minha causa, porque receberão a consolação. Bem-aventurados aqueles que são humildes, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, bem-aventurados aqueles que são pacificadores, bem-aventurados aqueles que são puros de coração, bem-aventurados os perseguidos, insultados e caluniados por amor de mim, porque deles é o reino dos céus. E Jesus conclui dizendo: alegrem-se, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Que a gente possa compreender que ter Cristo como alvo maior da nossa vida, irmãos, implica em renunciar muitas coisas daqui, mas em prol das bênçãos que existem lá. Lembre-se que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ainda nesse Sermão do Monte, em Mateus 5, Jesus disse: vocês são o sal da terra. E se vocês não salgarem, para nada mais prestam, a não ser para serem pisados pelos homens, serem jogados fora. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que seja construída sobre um monte. Da mesma maneira que ninguém acende uma lamparina, uma luz e coloca debaixo de um móvel, mas sim tem que colocar no velador, numa posição estratégica para que ela possa iluminar a todos que estão na casa. Esse é o objetivo, é o alvo de Jesus para você. Ser sal da terra, ser luz desse mundo, ser um agente de transformação. E Jesus conclui dizendo no verso 16 de Mateus 5, assim então brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que a gente possa assumir esse papel e vivê-lo de maneira real nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe.